Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o preliminar, a imagem do futebol aqui na nossa Ubra TV. Você nos acompanha pelo canal 21 da NET, 19 da TVN, 48.1 TV Digital, nosso canal digital aqui da Ubra TV. Vamos até a 1h45, falando muito de Grêmio. Grêmio em 2 partidas contra o Independiente vai tentar repetir o que fez na década de 90. 94, campeão da Copa do Brasil, 95, campeão da Libertadores, 96, campeão da Recopa e de quebra também campeão brasileiro na última conquista do Campeonato Brasileiro por parte do Grêmio, que ganhou em 81 com o Enio Andrade no comando, depois ganhou em 96 com Luiz Felipe Scolari no comando. Ainda nessa sequência da década de 90, em 97, o Grêmio viria a ser campeão outra vez no Maracanã da Copa do Brasil, treinado pelo Evaristo Macedo. Depois isso passou, só ganhou em 2001 a Copa do Brasil, mas todos nós sabemos a sequência. O que eu estou falando é da semelhança com os anos 90, 94, 95, 96, com título e todos eles de relevância, todos os anos. E agora o Grêmio está prestes a repetir, basta ganhar a Recopa do Independiente que o Grêmio vai emendar 3 anos com 3 títulos diferentes: Copa do Brasil, Libertadores da América e Recopa. De quebra, o Grêmio vai se igualar ao Internacional em conquistas de Recopa. O Internacional tem 2 conquistas, ganhou uma do Pachuca e outra desse Independiente. O Grêmio também ganhou uma Recopa deste Independiente e agora vai decidir mais uma vez. Então o Grêmio, que ficou um longo tempo sem ganhar títulos, agora pegou o gostinho de novo e está aí decidindo em 2 partidas contra o Independiente. Leocir da Lastra é nosso convidado central, junto com o Maurício Freitas. Pulou carnaval, não? Não, carnaval a gente deixa para mais tarde. Mas o mais importante é você pensar em se aprimorar, primeiramente, né? E eu acho que isso é importante, estudar. Estou fazendo bastante isso. Eu tenho agora um curso na CBF, dia 23. Melhorou muito o curso da CBF, todo mundo tem elogiado, né? Melhorou muito e eu já parto para licenciar, então para depois ir para a Pro. Eu acho que é importante até para a gente ter um conhecimento maior e também troca de ideias, né? Que é muito importante. Bom, você tem então feito todos os cursos que se apresentam? Aqueles que eu posso, né? Sim. Eu tenho marcado dia 23 já para fazer o curso da CBF, porém... É uma semana? Não, até o dia 4. Dá umas 8 dias, 9 dias de curso, que é importante até porque a gente tem um conhecimento maior, né? E até porque nós temos que nos modernizar, não podemos parar no tempo. Eu acho que em qualquer profissão a gente tem que estar preparado para os desafios, né? Leocir, que prejuízo tem o Grêmio por estar em início de temporada, que é parecido com a situação também do Independiente? O Independiente perdeu o seu melhor jogador, o Grêmio não perdeu o seu melhor jogador. O barco do Independiente foi embora, foi o grande diferencial na conquista México, contra o né? Flamengo. Foi para o México. Foi o grande diferencial na conquista contra o Flamengo. Mas o Grêmio também não terá o Arthur. Quem perde mais, quem perde menos, como é que você vê esse enfrentamento? O Grêmio não tem Arthur e, para mim, um jogador importantíssimo, que é o Ramiro. Acho que o Ramiro... Não tem substituto, né? Não tem substituto. Até hoje. E também o Renato está insistindo para mim, no meu modo de entender, e eu acho que o Renato vai conquistar mais cedo, porque todas as conquistas do Grêmio passou pelo Renato, nos últimos 2 anos, né? Então, eu acho que cabe muito bem salientar que o Renato é o principal responsável. Não que seja o único, mas é o principal responsável. E ele sabe armar a equipe. Para mim, ele está insistindo muito colocar o Cícero como centroavante. Eu acho que o Cícero não sabe jogar de costas. Mas será que vai ser o Cícero? Talvez, acho que não. Eu acho que ele vai tirar o Alisson, vai colocar o Cícero no meio e o Jael na frente. Vai colocar o Alisson no lugar do Cícero? Não, jogaria o Cícero no meio. No lugar do Alisson. Vai tirar o Alisson. Certo. Puxa o Cícero para o meio e coloca o Jael de centroavante. Eu acho. Aí eu concordo. Porque é até o entrosamento que já tinham no ano passado. E o desenvolvimento das jogadas é melhor, porque ele sabe jogar, ele sabe filtrar uma bola, ele não sabe jogar de costa. Que jogar de costa são poucos jogadores que saibam. Então, talvez eleger o Cícero por jogar de costa
não é a melhor opção. Ele tem o Michael Swell para colocar ali. Mas fisicamente como está? Não está bem. Ele tem o Alisson para colocar ali. Ele tem o Cícero para colocar aí. Se ele quiser, ele pode jogar com o Jailson ali também. Porque aí tem o Michel e o Michael nas primeiras funções. Mas eu ainda prefiro se optar em improvisar. Então põe o Jael, para mim, na minha concepção. Até porque lá vai ser o jogo mais truncado, vai ser o jogo mais disputado com o Jael com mais... quem na meia? Com o Cícero. Com o Cícero na meia. E o Luan. Mudando menos em relação... Com certeza. E aí você fica com um homem de referência, tendo um de velocidade pelo lado, que é o Everton. Eu estava ouvindo uma tese que se ele colocar o Jael a jogar, não fica nenhum atacante no banco. Não, sempre vai ficar um. Ou fica o Cícero, ou fica o Alisson, ou fica o Jael. E no decorrer do jogo, tu pode adiantar o Luan. Sim. Colocar mais um no meio e adiantar o Luan. Porque aí, durante o jogo, você consegue fazer uma improvisação. Agora, iniciar na improvisação é muito mais complicado e difícil, no meu modo de entender. Durante o jogo, tu pode fazer. Tu vai analisar também o time adversário, como está jogando. Aí você pode mexer com as suas peças, às vezes, sem trocar elementos, porque é importante também. Você diz assim, eu jogo com o Jael lá, eu posso mudar meu esquema de jogo. Sempre com referência, eu posso puxar mais para trás o Everton, que tem essa função de vir marcar o lateral, mas puxa mais para dentro, que aí tu tem a estocada, com um jogador que tem velocidade e também tem um referência na frente. Eu acho que o referência, eu particularmente já joguei sem ser referência, mas é importante. Um time como o Grêmio, que chega muito na frente, tem que ter um cara de referência na frente para que possa finalizar a sua jogada. Você não acha uma possibilidade, talvez até jogar o Luan um pouco mais à frente, como ele já jogou na Copa do Brasil, especialmente, que aí tinha o Douglas ao lado, mas daqui a pouco o Cícero faz essa função do Douglas? O Luan já joga melhor que o Cícero, para mim, na frente. Porém, tu perde muita qualidade na saída de bola. Eu acho que o Luan é o diferencial. O Luan é diferenciado, né? Toque de bola, e as pessoas criticavam até 2 anos atrás, sempre criticam o Luan. E só vão criticar o bom jogador, porque o jogador mediano eles não vão criticar. Sempre se espera muito dele. E às vezes ele está um jogo que não joga tão bem e as pessoas criticam. E o torcedor também, às vezes. Hoje valorizo mais. Hoje eu vejo assim que o torcedor valoriza mais o Luan, porque pela qualidade dele. Ele tem muita qualidade. Olha, Leocir da Lastra, é a 4ª temporada já do Luan. A gente não se dá conta. Aliás, essa vai ser a 5ª, né? 14, 15, 16, 17 e esta que está iniciando é a 5ª temporada do Luan já. Porque ele começou lá com o Anderson Moreira, em 2014. Isso aí. Mas é um bom jogador, né? Sim. É diferenciado. Tem jogadores que são diferenciados. Esse Luan é diferenciado para mim, no meu modo de entender. Para mim, foi eleito quase o melhor jogador da posição América. E da América, né? Então, esse é o jogador diferenciado. Só que não se pode também exigir sempre que ele tenha atuação 100%. Às vezes vai ter uma condição do adversário, porque acontece isso, o adversário vai jogar contra o Grêmio. Se eu fosse jogar contra o Grêmio, quem que eu vou marcar? Eu vou marcar o Luan. A bola não pode passar por Luan, porque ele é o diferencial. Apesar que o Luan sai e tem uma movimentação constante, a dinâmica do Luan é fantástica. As pessoas não notam, porque ele pega a bola na esquerda, roda a bola para o outro lado, ele está na direita. Ele roda muito no campo. Eu acho que, eu não sei a quilometragem, é importante saber disso. Eu acho que a quilometragem que o Luan faz é mais do que os laterais, da movimentação. Isso, falava que ele era lento, que lento desligava os jogos. Ele não é desligado, ele é aparentemente descompromissado. E esse é o jogador que faz a diferença, porque esse não tem medo. Ele pega e faz a jogada. Não deu certo, ele não fica lamentando aquela jogada. Ele vai fazer a outra jogada. Agora tem jogadores, por exemplo, que tentam uma jogada, não consegue realizá-la. Já na próxima... O Ramiro tem sido assim. O Ramiro se perturba por vezes no jogo. E é ruim, né? Perde totalmente a criatividade que tu tens. Segundo a imprensa espanhola, o Arthur já estaria vendido ao Barcelona. Antes a especulação era que o Arthur tinha acertado com o Grêmio. Agora é que o Grêmio acertou com o Barcelona. O presidente desmentiu, dizendo que se não chegarem nos termos exigidos pelo Grêmio, não haverá negócio. E mais, que houve sim evolução, que houve sim novos contatos, mas ainda não houve fechamento de questão.
e que o Grêmio só fecha a questão naqueles moldes. Fica até o final do ano, e aí o Grêmio vai pagar pelo empréstimo, digamos assim, entre aspas, do Arthur, que já não será mais seu jogador. Ou vai receber menos pela transferência, né? Para caracterizar um valor de cessão de direitos, né? Que ele possa continuar jogando por aqui. Mas é importante, né? Contar com o Luan até o final do ano. O Arthur. O Arthur até o final do ano, principalmente para Renato, né? Acho que o Renato tem que conquistar mais um título, está próximo de conquistar mais um aí, mas mais um que tenha um campeonato pela frente. Esses são 2 jogos, né? Então esse talvez seja um pouco mais fácil ou mais rápido, mas é importante o Renato conquistar mais um título. E o Grêmio tem uma peça, não é do mesmo tamanho do Arthur, mas que já foi titular, que é o próprio Maicon. O ano passado o Maicon disse que o Arthur tinha que ser titular porque estava rendendo mais do que ele. Uhum. Mas agora o Maicon, depois de todo o sofrimento do ano passado, né, fez um esforço extraordinário para voltar e ainda conseguiu jogar alguns minutos no Mundial, né? Mas o Maicon, eu acho que agora vai estar recuperado. Eu tenho ouvido muita especulação, mas se começar com o Maicon vai perder em mobilidade, vai perder em ritmo de jogo, porque ele ainda... Não, mas houve 30 dias de férias e houve mais quase 30 dias de preparação. Então eu acho que o Maicon agora está definitivamente curado. O Maicon sofreu um pouquinho no passado também, que saiu do time também por isso, né? Porque ele se lesionou e sempre a lesão é mal-vinda, né? Principalmente quando tem um jogador que nem o... Mas no caso do Grêmio foi bom. No caso do Grêmio foi bom. Porque o Arthur jogou todas. Porque senão o Arthur não ia ter oportunidade, mesmo apresentando... Mesmo ele dizendo ali, o Maicon naquele momento, dizendo, não, o Arthur tá rendendo mais... Né? Porque isso foi antes da lesão, antes dele se afastar em definitivo, né? E porque ele sabia que não ia voltar. Então o Maicon é um cara inteligente, né? O Maicon é um cara inteligente, ele como capitão, ele foi esperto, para não deixar o treinador, o Renato, em maus lençóis, ele se antecipou ao Renato. Leocir, está na linha o presidente Romildo Bolzan, que pode ter uma realização de um sonho repetido, ganhar 3 títulos em 3 anos. E a gente dizia aqui, presidente Romildo, que o Grêmio ganhou em 94, ganhou em 95, ganhou em 96, depois até seguiu ganhando em 97. Mas uma sequência assim é muito difícil de se concretizar. O senhor está contando com isso? O senhor acha que pode, de repente, minimamente, o Grêmio já adquirir uma certa vantagem hoje aí? E para emendar um pouquinho mais, presidente, o senhor conseguiu dormir com o foguetório? Foi tão forte assim? Boa tarde, presidente. Boa tarde. Eu quero completar com você, enquanto. E a gente consegue que essa surpresa, essa presidente, presidente, vamos ter que refazer o contato, né? Não, se não tiver uma boa condição de som, a gente não vai conseguir conversar com o presidente. Pelo menos eu não estava entendendo o conteúdo aí, né? Até podemos depois colocar de novo o presidente aí para tentar melhorar a qualidade de som, que foi muito ruim, né, na arrancada aí. Então ficou... Sinal de telefonia sempre oscila bastante, né? Nós podemos continuar sobre o Maicon, né? O Maicon é diferente do Arthur. Eu acho que o Maicon participa da mesma intensidade do Arthur, porém o Maicon é mais uma linha atrás. O Arthur consegue ultrapassar essa linha. Joga de intermediário a intermediário. Isso. O Arthur consegue ultrapassar essas linhas. O Maicon pode, eventualmente, chegar numa outra ocasião, mas não é o forte dele. O Arthur já, pela idade, pela juventude, pela força que tem, já se infiltra mais, né? Ele tem mais essa característica. Então, tu não precisa pedir para ele. Ele vai fazer naturalmente. A partida que ele fez contra o Lanús no primeiro tempo foi perfeita. Perfeito. Jogador que não errou nada, né? E aquele dia ele não precisou pisar na área. Mas o que ele fez os companheiros entrarem na área foi um negócio espetacular. Eu acho engraçado da maneira que ele joga. Se ele recebe a bola de frente para o goleiro dele, ele consegue girar em cima do adversário. É um jogador que é volante, ou quase meia, porém sabe jogar de costa. Recebendo a bola numa zona perigosa, que é a intermediária, e ele consegue girar em cima do adversário e fazer com que o time jogue. E sempre com a bola no chão, sempre com a bola perto.
ele também não é de lançar muito a bola, né? Um pouco mais, ele é mais de toque curto, mas ele toque curto e aproximação. Eu acho que isso também. E aí ultrapassa as linhas. Isso é o diferencial do Arthur. Muito bem, a gente está tentando um novo contato com o presidente com a Argentina. Opa! Oi, presidente! Opa! Só deu o barulho. Oi, presidente! Oi, presidente. Não, a qualidade não era boa de som, vamos tentar mais uma vez. Eu estava falando sobre a ideia de ganhar uma sequência de títulos, né, como aconteceu na década de 90, 94, 95, 96, e perguntava para o senhor se o senhor conseguiu dormir em função do foguetório da madrugada. Foi tão forte assim, presidente? Infelizmente vamos ficar devendo o presidente, podemos até tentar uma terceira vez, né? Ou tentar uma outra localização, ou um número fixo do hotel, para a gente não ficar pagando vale aqui, né? Já tentamos 2 vezes e não há a menor condição de conteúdo, né? O presidente, que tem um vasto conteúdo que a gente queria usufruir, não consegue em função da péssima qualidade da ligação. Bom, vamos falar de Internacional. O Internacional treina hoje às 15 horas no estádio Beira-Rio. Será o último treino antes do jogo de amanhã contra o Juventude. Direção Colorado observa o meia Pablo Arangues, de 20 anos, camisa 10 da equipe do União Espanhola. Atleta está desde 2016 no clube chileno. É titular do time de Martin Palermo. Quer dizer, uma coincidência, né? É Arangues, é chileno e tem 20 anos. O outro tinha um pouco mais de 20. Internacional fez proposta de rescisão contratual com Seijas, mas o venezuelano não aceitou e com isso esfria o interesse do Santa Fé no jogador. Além do que, tem uma briga também lá no Santa Fé, Leocir Dalassi, que o presidente quer e o técnico não quer. Quer dizer, é um negócio estranho isso, né? Eu só li as reportagens, né, porque não tenho acesso a outras informações. Eu vi que o treinador dizendo que teria que estudar, porém que aceitaria. Mas se ele falou que tem que estudar, é porque ele não está querendo. Agora, quando o treinador quer, fica muito mais fácil a negociação. E o atleta que está querendo ir? Sim, o clube, inclusive... Mas ele manifestou esse interesse... Inclusive fez publicações já com metade... Com a camisa, né? Ele viu a camisa, né? Então eu queria saber se é verdade isso, porque é importante. São 2 coisas importantes. O clube querer, lógico, o clube está querendo, mas o treinador ainda não está com aquele pensamento positivo de que esse jogador seria importante para ele, porque é um investimento também alto que eles vão fazer. E mais importante de tudo é o atleta querer. Eu acho que o atleta querendo, as coisas vão se resolver. Porque ele vai forçar uma situação para que ele possa, no mínimo, ser emprestado. Quem sabe não faça rescisão, mas faça empréstimo. Porque é a única saída que tem o Internacional. Ou então reintegra o jogador, que não vai ter a menor condição de jogar no Beira-Rio. É uma pena, né? Porque um jogador de muita qualidade, ele poderia, com certeza, bem instruído, bem... Você acha que ele faz no Patrick ali, por exemplo? Não, porque a característica é um pouco diferente, mas é um jogador mais técnico, né? Ele não é de competitividade como é o Patrick, porque eu gosto de jogador como o Patrick, gosto como o Potker. São 2 jogadores que, para mim, a força, e eu privilegio muito o jogador aqui no Sul, a força, né? E se ele vier com força e com qualidade, aí nós somos um jogador quase perfeito, né? Porque o Potker, nós vimos ele jogar, ele na arrancada, ele deixa 2 para trás. Então, ele usa muita força. Talvez, tecnicamente, lhe falta alguma coisa, mas ele consegue furar as linhas justamente nas forças. E o Patrick se demonstrou um cara que tem muita força e dinâmica, né? Que é importante, né? E aí, eu acho que ele ainda não está bem fisicamente. Eu tive acompanhando o treinamento lá, não fiz avaliação nenhuma, mas ainda eu acho que ele carece de alguma coisa ainda na parte física. Eu também acho que esse jogador é um jogador extremamente interessante, o Patrick, porque ele compõe, como disse o Odair aqui, como lateral esquerdo, como meia armador, e até nessa de fazer a meia com recomposição, é difícil adaptar alguém ali. É difícil. Da maneira que ele está jogando, porque quantos jogadores foi testado ali e ninguém
hoje deu... Até o volante Edmilson, né? Que tem força, que chega na frente, mas não tem essa característica de um cara que chegue bem na frente. Porque Edmilson é bom jogador, para mim. Ele tem jogado no volante, para mim, primeiro ou segundo volante. Aí sim o Internacional vai ter boa saída de bola e tem esses jogadores que circulam, que fazem a bola circular mais rapidamente com mais inteligência. Né? Que hoje tem muito isso que o próprio Odair reforçou, do cumprir a função. Isso. E o Patrick, na briga direta com o Camilo, por exemplo, já mostrou que tem muito mais eficiência cumprindo aquela função. Mas é que o Camilo, bem lembrado, por que tem umas passagens muito marcantes do Camilo, e por que ele não consegue se firmar no Inter? E não é só com esse treinador, né? É que ele sempre foi o centro do time. Na Chapecoense ele era o centro do time. No Botafogo ele era o centro do time. No Inter, o centro do time é o D'Alessandro. Eu também acho. Não tem? É isso aí. Mas mesmo quando ele entra na vaga do D'Alessandro, ele não consegue ter o rendimento. Mas, junto com o D'Alessandro? Junto? Não, sozinho ele até foi bem. Eu acho que, que falta um pouco de dinâmica nele. Ele é um bom jogador, tem um bom passe, até boa finalização, bate falta. Porém, eu acho que falta um pouco de dinâmica. E eu vejo nele assim um jogador muito apático, muito aceitando. Eu, particularmente, não gosto do jogador que aceita. Ele com a bola no pé, ele sabe o que faz. Sabe o que faz. Mas e aí... A bola parada ele é bom, o lançamento ele é bom, a virada de jogo ele é bom. E nós vamos em contra... Ao Nico Lopes também. E ao Seiras, ao Nico. Porque são jogadores que tecnicamente são bons, com bola no pé, porém hoje em dia não tem mais o que chamavam antigamente, na nossa época, né? Tu é o Pelé, tu não precisa marcar ninguém. Não, todo mundo tem que ter uma parcela de contribuição na marcação, senão não funciona uma equipe de futebol. É um conjunto, não é a individualidade que tem que se aparecer, o conjunto que é mais importante. Voltando a Grêmio Independiente, o Grêmio vai enfrentar um clube que não ganha uma Libertadores da América desde 84. E ainda assim é o recordista em conquistas com 7. E aquela de 84 ele ganhou justamente contra o Grêmio. Nós já contamos essa história aqui, que o China confirmou, o De Leon já confirmou para mim no ar. O Samuel Ratinoff, que fazia as excursões de Grêmio de Internacional, trouxe uma fita do Independiente, que era um outro Independiente, um Independiente reserva. E aí eles chegaram à conclusão que ia ser barbada na concentração. E houve também aquela história dos prêmios, que não acertaram e tal. O técnico do Grêmio era Carlos Froner, em 1984. Muito bom, né? Bom técnico. Foi vitorioso do Flamengo também, na Ser Caxias. E aí chegaram à conclusão que não. Aí o Grêmio tomou um rodeão, né, do Independiente titular, que aquele que estava na fita era o Independiente reserva. Mas as 7 conquistas do Independiente, 64... 65, e aí vem uma coisa fenomenal. Ganhou em 72, 73, 74, 75. Quando naquela década ganhavam os títulos da Libertadores da América, quase que invariavelmente, argentinos ou uruguaios. Né? Era muito raro furar esse revezamento de argentinos e uruguaios. E em 1984, depois de 9 anos, é que voltou a ser campeão Independiente, justamente em cima do Grêmio. Aí houve uma vacância, aí, um período longo de muita crise, chegaram a pensar em leiloar o estádio, depois reformaram com a ajuda da comunidade, mas é uma torcida extremamente fanática, é um campo onde o torcedor fica próximo do atleta, isso aí é ruim para o Grêmio, mas tem uma parte boa. O que está se dizendo é que, até em função do feriado prolongado lá, que as pessoas voltaram a trabalhar hoje, lá também tem feriado de carnaval. Só que não tem carnaval, né? Todo mundo aproveita. Só que não é um carnaval, né? Bom, mas aí as pessoas aproveitaram para ir para o litoral e tudo mais. Se falava em 40, 45 mil pessoas, já se está falando em 30, 35. Aí o bafo é um pouco menor. E tem ingresso a 10 pila. R$10. R$10, que para nós é pouco dinheiro, mas para eles já significa 600 pesos. Então, é uma diferença já na economia. Mas tu vê o jejum tanto dos argentinos quanto dos outros países aqui da América do Sul, eles são mais carentes porque a Europa consome muitos jogadores de qualidade e aí, teoricamente, não conseguimos fazer times mais competitivos como antigamente. Aparece um jogador aqui, o Borco Barcos, aí foi para o México. Eu acho que esse jogador não deveria ir para o México. Eu joguei no México 6 anos, eu acho que ele mereceria talvez uma Europa, porque tem qualidade, jogo diferenciado. Então,
vêm muitos europeus e tiram jogadores que completariam a equipe. O Grêmio, por exemplo, não perdeu o Luan porque a direção, e parabéns para a direção, porque soube trabalhar. O Arthur, está sabendo trabalhar o Arthur. Então, por isso, talvez o Grêmio seja um pouquinho mais forte hoje, devido à direção, trabalhou conscientemente e dando essa possibilidade ao Renato uma equipe mais competitiva. Mais do que isso ainda, o presidente do Grêmio tem sido uma resistência, porque antes qualquer dinheiro levava jogador de Grêmio de Internacional. Qualquer dinheiro que eu digo, na época de crise, e o Grêmio está com 4 milhões ainda de defasagem, que paga para banco todos os meses, então o Grêmio poderia dizer, não, agora vou zerar isso aí e vou ceder o Arthur. O Grêmio até vai ceder o Arthur, pelo preço que quer vender, e ainda ficando com ele mais um ano. E lá atrás, quando o Grêmio fez aquela varredura, o presidente disse exatamente isso. Eu vou investir nos meninos da casa. Esses aí farão o futuro do Grêmio. Não só de conquistas, como para dar estabilidade econômica, que é isso que o Grêmio persegue. Traduzindo isso que o Rec falou, do vender a qualquer custo, qualquer dinheiro, o Douglas Costa saiu por 6,5 milhões de euros. O Arthur está saindo por 7, 8 vezes esse valor. E o Grêmio ficou com um pedaço do Douglas Costa, e sabe o que aconteceu, né? Quando trouxe o Marcelo Moreno, o Grêmio cedeu o pedaço que tinha do Douglas Costa e acabou uma fortuna, porque dentro da Europa o Douglas Costa foi revendido por 4, 5, 6, 8 vezes mais do que tinha sido vendido pelo Grêmio. Uma pena a gente não conseguiu refazer o contato com o presidente, o som do telefone era muito ruim, aliás, surpreendente, porque a gente tem tido até sorte com as ligações telefônicas. No dia 27, o Grêmio vai estrear na Taça Libertadores da América contra o Defensor. E aí é certo a presença do Arthur, que ainda pode ou não jogar a segunda partida contra o Independiente. A tendência é que jogue. A gente estava falando antes, Rec, da questão do valor do ingresso, de 600 pesos para os argentinos, apesar de que agora aumentou bastante o salário mínimo lá. O salário mínimo é de 9.500 pesos. E, então, vamos também traduzir já em dólar isso para ter em dólares seriam 570 dólares o salário mínimo deles. Mas, é bem maior do que o nosso salário. Mas é muito aqui. maior que o nosso salário. Essa é a referência que eu tenho que ter. Quase R$2.000, quase R$2.000. o dobro. 1.920. A projeção, É o dobro. a projeção é de em julho deste ano subir para 600 dólares o salário mínimo deles. Mas isso não justifica, então, né? É que o salário ser R$10 o valor mínimo. Tu não viu o Cruzeiro que fez aí no Campeonato Estadual? Botou 100 mil pessoas em 3 jogos. Cara, eu acho interessante. Eu acho que nós temos que aprender com eles. Mas aí entra a história dos sócios. Se vender muito barato o ingresso, para que eu vou me associar? Mas aí, o sócio tem ingresso garantido. Agora, aquele que não tem ingresso garantido, por exemplo, o sócio do Inter e do Grêmio, que não são aqueles antigos que têm ingresso em todos os jogos, esses aí tem que lutar para conseguir. Mas aí tu cobra R$5 desse. E assim, aí tu tem um prazo limite. Tu vai, tem jogo domingo. Até sábado, ao meio-dia, tu tem que dar a resposta se tu vai ou não vai. Eu acho que isso é importante, porque é bacana ver o estádio lotado, o campeonato fica atraente, o patrocinador, as pessoas que colaboram, todo mundo fica feliz, porque querem ver casa lotado. O artista, o jogador, o atleta, todo mundo fica feliz. Vocês, a imprensa, não ficam felizes quando está lotado? E para fazer uma transmissão, fica tudo mais bonito. Eu acho que mais importante de tudo, talvez, é o dinheiro que entra, porque é necessário. Mas também ver os estádios lotados. Eu acho que isso é importante. E se pode arrecadar mais no estacionamento, que não necessariamente precisa baixar o estacionamento, na bebida, no cachorro-quente, tudo isso acaba girando. Baixando o ingresso, você aumenta até a venda de camisas, porque as pessoas vão à loja, conhecem os uniformes. Está fazendo isso porque são jogos não tão atraentes. Em jogos atraentes não dá para colocar ingresso muito barato, porque daí dá superlotação. Mas o Grêmio não... certo, eu entendi o que o Leocídio quer dizer. Tem que quantificar o tamanho do espetáculo. Isso aí. Porque se você, qualquer campeonato, você dá um prazo para o teu sócio, vai ir, pelo menos assim, estou aí, confirma, compra o ingresso antecipado. Porque hoje tem que fazer isso, né? E aí você tem uma margem para vender para quem não é sócio. E aí você vai lotar o estádio, você vai ter a capacidade máxima do estádio, como na Europa, né? Coisa linda, né? Vende carnê o ano inteiro, né? De repente foi isso que pensou o Independiente também, porque depois de um feriado, colocou ingressos, alguns a preços populares. O Independiente é o 6º colocado no Campeonato Argentino, tem 25 pontos, o Boca, que é o líder, tem 37. Vamos pegar a comparação de preços
do jogo da Recopa, que o Independiente coloca ingresso a partir de R$10, e o jogo que o Grêmio teve contra o Caxias com o time de transição. O ingresso mais barato era 50. É difícil, né? Para assistir a transição do Gauchão. Aí que tem que fazer uma avaliação e pôr mais gente no estádio, né? Porque tem muito mais gente querendo vir no estádio e às vezes a gente não trabalha esse público, que é talvez seja o torcedor mais fanático, é o torcedor que mais é apaixonado. E é o que está frustrado por não poder ter ido no estádio. Nessa história de arenas que tem que elitizar o futebol, não, eu concordo em ter elitizar o futebol, mas tem que também ter um espaço para que essas pessoas também possam participar. Porque, para renovar o público, com certeza. Bom, no Inter ainda, Leocir, o Iago está ganhando a condição de titular da lateral esquerda, não em definitivo, né? Mas vai jogar mais uma partida contra o Juventude, porque o Wendel está voltando, e o Wellington Silva passa a ser uma nova opção. Se o Wellington Silva ganhar essa opção, ganhar essa condição de titular, onde é que vai colocar o Patrick? Potker, Damião, D'Alessandro, Edenilson e Dourado são titulares. Só sobra uma vaga. Mas por que todos os jogadores são titulares? Mas quem você tiraria? Dourado, Edenilson, D'Alessandro, Potker e Damião, só sobra uma vaga. Você sabe que eu tenho... Ou é o Wellington Silva ou é o Patrick. Eu tenho certas pessoas que eu tenho conhecimento, são amigos certos. Então eu quero ver eu teria meu time na minha cabeça com o Patrick e também o Wellington. Porque o Patrick faz você vai dançar o Edenilson aí, então. Olha, alguém tinha que dançar no meio aí. Eu acho que o Patrick continuaria, o Wellington fica na frente, o Pote do lado, o Damião. Aí vou dizer assim, eu vou entrar num assunto até que eu faria de algo diferente. Talvez eu colocaria o Pote centralizado. Eu cheguei a conjecturar isso hoje na rádio. E colocaria o D'Alessandro lá pro lado. O D'Alessandro já treinou ontem mais solto, com o Juan recuando para a função do Edenilson, com o Edenilson fazendo a lateral direita. Mas aí é uma mexida muito grande. Mas ele tem que testar, né? Tem que treinar, né? Tem que testar. Eu acho que o Dair faz uma coisa importante, que eu também gosto de fazer também quando trabalho nas minhas equipes. Ele trabalha tanto o time titular como o time reserva sempre da mesma formato. Porque quando sair um jogador, outro sabe aonde vai entrar e como vai fazer. Muito importante isso. Eu acho que aprendi muito também com o Hélio Caraveto, falei com ele, fiquei uma meia hora falando com ele. Trocamos ideias sobre também na seleção com o Tite, o que o Tite faz. Então foi muito proveitoso uma conversa que eu tive com ele de mais de meia hora. Ficamos na beira do gramado conversando e ele passou tudo o que o Tite gosta de fazer, como o procedimento que ele faz. Eu acho que é interessante e a gente aprende bastante com isso. Sim, porque o Carraveta conviveu com o Tite em 2008 no Inter. Né? O Tite é o diferenciado, né? O Tite, em termos de relacionamento e gestão de pessoas, me ensinou ou me explicou como ele faz e tem umas coisas que eu vou adotar, porque eu acho interessante. Você nunca fala da primeira pessoa ou quando fala assim do lateral, tu fala... tem João, Pedro e Paulo. Tu fala assim, não, o João vai jogar assim. O João, tem que cuidar que o João vai jogar assim, Pedro e Paulo. Ele sempre cita os três laterais. Ele nunca cita só o titular. Então, são coisas, detalhezinhos que a gente vai aprendendo e eu gosto de observar isso, porque você nunca pode direcionar só para uma pessoa. Se tu tem 3 jogadores naquela posição, tu tem que citar os 3 nomes. Que os 3 nomes ficam alerta. Os 3 nomes ficam... Se tu fala só um, esse cara vai ficar alerta, mas os outros 2 estão... Quer ver o que o Tite fez agora há poucos dias numa entrevista para a Rádio Grenal, que eu até salientei. Citaram os 4 convocáveis do Grêmio, que todo mundo sabe. Né? Jeromel, Arthur, Luan e o Marcelo Groi. Aí o que o Tite disse? Já tinha saído do Grêmio. Vocês estão esquecendo do Edilson. O que o Edilson jogou o ano passado, então ele deixou todo mundo com uma pulga atrás da orelha e dando uma opção nova para a lateral direita que não tem. E deixou o Edilson Fagner, de prontidão, né? E testou o Fagner, que não foi tão bem assim. Porque o Edilson também agora na competição vai também se puxou. O Tite falou de mim. Cara, eu vou ter que demonstrar, eu vou ter que chamar a atenção dele. Agora deixa eu falar um pouquinho do meu lado mau caráter também, né? Puxa, tu também tem isso? Tem, sempre tem uma... Olha aqui, ó, o Tite
O empresário do Tite é o mesmo do Edilson. Só uma coincidência. Dizendo que é mesmo? É o Gilmar Veloz, né? É o empresário do Tite. E o Gilmar Veloz foi quem levou o Edilson pro Cruzeiro. Mas eu já salientei que era só uma pitadinha, só, não é? Mas nada. Não é mal, mas é a verdade. Mas é a verdade. O que eu quero dizer é o seguinte: quando o Filipão convocou o Roger, lateral esquerdo, para a seleção brasileira, seria uma situação parecida com essa. Houve uma grita, não, mas convocou porque o Gilmar Veloz é o empresário do Roger e é o empresário do Filipão também. E até não estou dizendo que seja suscetível à pressão, mas que o Gilmar Veloz já deve ter dito, olha, se tu não tem lateral direito, o Edilson joga mais que o Fagner. E também o Tite conhece o Edilson há muito tempo. Né? Não precisaria nem desse bafo. O Tite já tem um conhecimento, ele não vai jogar fora o trabalho que ele fez e vai por indicação. Com certeza não. O Tite é um cara muito correto, muito reto. Mas sempre tem Mas você está na dúvida, na dúvida tu vai cair, vai pender para aquele lado. Está mais perto de ti, né? Está mais perto. Mas o Carlos Leite, por exemplo, era o empresário do Mano Menezes. A mesma coisa que fizeram em relação ao Filipão e que eu fiz agora com o Tite, se fez na época do Mano. Convoca o fulano, também é o empresário do Beltrano. Você está próximo, e assim, qualquer relacionamento, está muito próximo de alguém. E acontece, um jornalista. Olha, queremos trazer o João e o Paulo, mas o João é mais próximo teu. Tu já conhece as qualidades dele, mais caráter, tudo isso. E os dois são iguais. Rodrigo Caetano agora, gerente de futebol, indicou o Chumbinho pro Vasco. E ele é o gerente do Flamengo. Isso aí. Mas como tem essa influência, né? Porque ele trabalhou no Vasco, né? Sim. Ele fez um bom trabalho. Muito bom. Muito bom trabalho. Fluminense também. Um cara que cresceu muito também, né? E na carreira dele, quem se consolidou foi ele. Foi ele. Ele eu acho que é o O Zanota aqui do Grêmio está bem, mas também circulou bastante nos últimos tempos. Teve no Sport, teve no Santos, né? Por falar em profissional que se destacou muito no mercado nos últimos anos e que está em destaque ainda, o Carille, técnico do Corinthians, foi divulgado agora pelo Dassler Marques no UOL, recebeu uma proposta do Atlético Mineiro, mas rejeitou. O Carille? O Carille recebeu uma proposta do Galo, mas rejeitou e segue no Corinthians. Pau do Atlético Mineiro fazer proposta para um campeão brasileiro que recém começou o ano. E que recém renovou por 2 anos, né? Que recém renovou, que está na Libertadores. Mas o Atlético Mineiro... mas eles têm feito isso, né? Lá em Minas Gerais, né? O Cruzeiro vem aqui, convida o Edilson direto, vai lá e tira o Fred do... Mas quanto vão pagar? Parece que isso aí é praxe lá em Minas Gerais. Quanto vão pagar pro Carille? Vão dar o estádio para ele. O estádio que estão construindo ainda. O Atlético nem tem condições. O Atlético, pelo que se sabe, é o time que mais deve no futebol brasileiro. E vai continuar devendo mais. Sim. Dessa maneira que trabalha, não pode, né? Voltando ao Grêmio, hoje o Grêmio joga 10 da noite, não é 9h45 não, 10 da noite, não tem televisão aberta para o Rio Grande do Sul, convite então que você acompanhe com o Haroldo de Souza na Rádio Grenal, tem 2 TVs fechadas que transmitem, a Sport TV e a Fox, e a Fox não liberou para transmissão de TV aberta. E é bom de ouvir o Haroldo, né? Sim, como se estivesse vendo o jogo. Muito bom. Mais emoção, às vezes, do que assistindo o jogo. Né? De repente você fala assim, não é tão emocionante assistir ao vivo do que ouvir ele narrando. Sim, o jogo no rádio ele ainda tem uma outra dinâmica. Às vezes o jogo está chato de ver. Mas ele consegue colocar fogueira, né? Bom, mas teremos o enfrentamento dos reis de Copas, né? Lá na Argentina o rei de Copas é chamado o Independiente, aqui o Grêmio é chamado do rei de Copas. E só lembrando, né? O Grêmio agora encostou no São Paulo e no Santos com 3 Libertadores da América cada um. O São Paulo não está na Libertadores, o Grêmio é um dos favoritos, pode chegar a 4 conquistas. E no ranking da Conmebol o Grêmio é o 3º, perdendo só para Boca e River. Então, olha o que significou as vitórias do Grêmio nos últimos tempos. Já que tu é colorado, você fazer, como é que vai ser o jogo hoje, o placar? Já que eu sou colorado, tu quer dizer... É o que dizem. Assim como dizem que é gremista, às vezes. Dizem isso. Dizem de tudo um pouco. Olha, eu acho que o Independiente pode, por jogar em casa, tentar nivelar com o Grêmio, mas eu acredito no empate 1-1, mais ou menos. Já dei esse palpite hoje lá. 2-1 para mim, pro Grêmio. O Grêmio tem condições. O Grêmio é melhor do que o Independiente. E aí?
O Grêmio é melhor que o Independiente. Eu acho que a decisão é aqui. Não, eu que sou gremista, a decisão com certeza vai ser. Pode ser, pra cada um, pode ser 4-0 lá. A decisão vai ser aqui. Mas qual vai ser o resultado lá? Eu acho que fica no 0-0 lá e decide aqui. Não, vai ser gol. Não é time para empatar em 0-0. Eu acho 2-1 pro Grêmio. Eu acredito muito no Grêmio. Vamos fazer um intervalo? Infelizmente não conseguimos conversar com o presidente Romildo aqui, né? Porque o presidente sempre tem um bom conteúdo, tem essa situação do Arthur, mas em princípio não há alteração no que interessa para o torcedor. O Arthur vai ficar no Grêmio até o final do ano, ou seja, isso aí não modifica mais. O que pode modificar é o valor, porque ele vai custar para o Grêmio mesmo, o fato dele ficar aqui até o final do ano. O que pode acontecer é o Barcelona não chegar no valor que o Grêmio propôs, mas a negociação vai continuar com o Grêmio fazendo a mesma exigência, tanto no valor quanto na permanência dele até o final do ano. Já voltamos. Bascaria, a melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria. Comendador Caminha 324 em frente ao Parcão. Peça também em casa pelo 3061-6262. Quer saber onde encontrar combustíveis de qualidade, promoções especiais, atendimento de primeira? Pergunta lá no Posto Boqueirão. Posto Boqueirão conta com a confiança da marca Ipiranga, tem os melhores serviços personalizados para o seu veículo. Da troca de óleo até a aspiração de tapetes e estofados, calibragem e verificação de 15 itens, sem pagar a mais por isso. Confira também a loja de conveniência, com espaço agradável para seu lanche ou cafezinho. E a Beer Cave, que é um freezer, que é uma verdadeira caverna com as melhores bebidas. E atenção, clientes do Posto Boqueirão, segue o desafio. Responda a pergunta e seja contemplado com uma surpresa incrível. Qual posto que tem quilômetros de vantagens? Possui gasolina de qualidade, atendimento personalizado? Posto Boqueirão. Fica em Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP e também aqui em frente ao campus da Ubra. Bem, hoje, 10 da noite, o jogo do Grêmio. Nós teremos o cadeira cativa normal entre 7 e 8h30, quer dizer, uma boa espera para você aguardar o jogo do Grêmio é assistir aqui o nosso cadeira cativa, que justamente vai versar em cima do jogo. Sensacional o jogo Grêmio Independiente. Começa o ano o Grêmio já podendo levantar um caneco, o que daria, né, Leocir da Lastra, uma certa tranquilidade para o Renato levar a temporada mais tranquilo, né? Começando com o título, você fica não pisando fácil, mas com certeza vai dar uma tranquilidade maior para trabalhar, faz o gauchão mais tranquilo, porque está ainda na pressão, está ainda no objetivo de classificar, porque o Grêmio classifica fácil, para mim, só não pode ficar fora da classificação, porque fica ruim. Já voltamos. Muito bem, me empolguei e acabei estourando o tempo. Obrigado, Maurício, até às 19 horas. Obrigado, Leocir. Que tenhamos um grande jogo, que o Grêmio conquiste a vantagem e depois confirme o primeiro título aqui na Arena, completamente lotada. Se espera hoje 1.500, 2.000 torcedores lá na Argentina. Até às 19.